E pá, que sol fantástico! É irrelevante. Depois de tantas semanas ali a conter-nos, não podemos ir para a rua, qualquer esplanada, a qualquer hora do dia serve. Já percebeu que está com a cor do dinheiro do dia 13 de Abril, do ano da graça de 2020. Further ado, vamos lá aos assuntos que nos interessam. Para já, lembrar-lhe que hoje vamos ter o nosso tradicional Think Tank, programa semanal de análise política e económica, da autoria de Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. Eu, o vosso humilde criado, sou apenas um moderador do referido programa e, portanto, obviamente, hoje não vai escapar. Bem, houve aqui um problema com a transmissão, eu espero que isto não volte a acontecer. Mas dizia eu, hoje não vai escapar ao escrutínio aquilo que se passou na sexta-feira. E também lembrar que vamos ter o nosso tradicional momento, 15 minutos finais do programa, dedicados à literacia financeira. Hoje também, no Think Tank, vamos anunciar uma nova subrubrica dentro do próprio Think Tank, que vai ser do seu agrado. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar que este canal, nós fazemos sempre o disclosure disto, tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site da empresa fazer compras, no checkout, se puser lá no cupom CAMILO, tem um desconto de 10%. E quero recordar que ontem regressámos também àquelas ofertas especiais semanais que eu coloco sempre aqui. Então, agora sim, vamos lá ao nosso programa de hoje. E vamos, como sempre, começar pelo período de ordem do dia, para lembrar uma coisa. O nosso querido Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou ontem os apoios sociais. Bom, a que apoios sociais é que estamos a falar? Estamos a falar daqueles que foram votados à revelia, entre aspas, pelo Parlamento e que tanto desgostaram ao Governo, ao ponto de o Sr. Primeiro-Ministro ter feito uma sessão solene especial à frente do Palácio de São Bento para dizer que ia pedir a análise por parte do Tribunal Constitucional. Bom, eu, como não gosto de deixar passar estas coisas, vou-lhe ler, porque às vezes a formulação com que as pessoas colocam estas coisas, seja o Primeiro-Ministro, seja o Presidente da República, conta muito para percebermos aquilo que está por trás da intenção e a preocupação quando se praticam certos atos políticos. Então, este do Presidente da República, a nota de promulgação vem com esta citação. Há várias, mas eu realço esta. O Governo reconhece a importância dos apoios sociais, também social, e o seu cabimento orçamental. Quer na aplicação do anterior regime, quer para o futuro, incluindo no que possa ser mais abrangente e mais vantajoso para os beneficiários. Eu explico. O que o Governo fez com o diploma foi dizer assim, olha, vocês não vão optar por regime antes de 2020 ou por regime depois de 2020 dos apoios sociais, ou seja, dos rendimentos que estão na base dos apoios sociais. O que o Governo diz assim, você, cidadão, é que vai escolher aquele que quer. Eu acho que isto traz uma água no bico, mas sobre isso falaremos outro dia. O que é que interessa realçar aqui? O Presidente da República não perdeu a ocasião de meter mais um alfinetezinho ali e dizer assim, o Governo reconhece também a sua importância social e o seu cabimento orçamental. Ora, de outra maneira não poderia ser, porque como você se recorda, eu referenciei isto aqui, o Dr. João Leão, João Mãos da Tesoura, como lhe costumo chamar carinhosamente, quando, aliás, na véspera do Sr. Primeiro-Ministro ter pedido a fiscalização ao Tribunal Constitucional, diz que o Governo ia fazer tudo possível para fazer caber aquilo no orçamento. Portanto, isto é coerente com essa decisão. Bom, ponto seguinte. Como lhe disse agora, o Governo legislou sobre isso de mãos largas. Podia ter dito assim, não, o regime é menos favorável, ou o regime, ou então corta aqui. Não, ali diz, olha, vocês escolhem aquilo que é o regime que vocês quiserem. Eu, sobre isto, como tenho algumas dúvidas, ainda hei de voltar à matéria. Bom, segundo ponto, terceiro ponto, aliás, a linguagem inclusiva. Eu estou farto disto. A sério, apetecia-me dizer um palavrão, ou então aquele gesto do Rafael Bordalo Pinheiro ao abordar esta matéria. Já vi tanta porcaria por aí, colégios, escolas com não sei quê, abolir o U e o A e o E, os, as, epá, vão para o raio com Esparta. A última destas coisas, eu pensei que fosse fake news, mas já percebi que não.
Algumas universidades britânicas já aceitam erros ortográficos e gramaticais. O objetivo é escrita inclusiva. Epá, é sério, eu ainda desejo, estou aqui a falar, mas desejo que isto seja fake news. Porque isto é a promoção da ignorância e da estupidez. Percebe? Porque é que eu hei de aceitar erros gramaticais e ortográficos? Mas para quê? Só para não incomodar as consciências das pessoas? Epá, vão para o raio que os parta. Aprender a escrever como deve ser, gramaticalmente e do ponto de vista ortográfico, é um dever de cada cidadão. Não há aqui inclusíveis ou exclusíveis. Rafael Bordal Pinheiro, que pena não estares aqui. Bem, mas você sabe qual é o gesto, de toda a maneira. Ponto seguinte. Ainda sobre estas histórias de polémicas e inclusivos e racismos, não sei quem. Eu há dias pensei que isto fosse brincadeira também. Houve aí uma notícia que dizia que alguém estava à procura de alguém de raça negra para fazer a tradução dos versos daquela menina que eu gosto muito, americana, que dá pelo nome de Amanda Gorman. E pá, agora começou a chover. Se isso, caramba. Pedro, também podias ter esperado um bocadinho, pá. Amanda Gorman vai ser traduzida em Portugal pela jornalista de origem angolana Carla Fernandes. What the fuck? Pá, isto é assumir que a negritude, que eu não sei se está presente nos versos da Amanda Gorman, porque eu acho que a poesia não tem porra nenhuma a ver com negritude ou branquitude, percebe? Bem, mas enfim. Isto é assumir que só um negro pode, ou alguém de cor, se você quiser, pode assumir a negritude do pensamento. Epá, isto é uma estupidez, percebe? É uma burrice. Eu conheço brancos mais negros que negros, percebe? Para nós que vivemos das ex-colónias, eu vivi no interior rodeado de negros uma parte da minha vida. Os brancos ou outra cor qualquer eram exceção. Desculpem, eu percebo mais da cultura da minha terra, onde eu cresci, na Zambésia, província de Moçambique, do que muitos negros que lá estão. Mas o que é isto? Olhe, outra vez, o gesto de Bordal Pinheiro. Bem, sigamos para Bingo, que isto vou sair daqui todo molhado hoje, à conta desta brincadeira. E não sei se mesmo se não piorar, não tenho que mudar isto para ali. Bom, se calhar vou mesmo ter que mudar, que estou a ficar todo molhado. Vou ter que mudar. Dê-me aí só um segundo, se faz favor. Já vai, desculpe lá, isto estar aqui a fazer as coisas de forma improvisada, ainda por mais hoje não tenho aqui apoio de ninguém, dá nestas coisas. Peço desculpa, enfim, agora aqui já estou mais protegido da chuva. O Sr. Luís, que está ali, bem me disse, olha, é melhor fazer o programa cá dentro, que é capaz de começar a chover. Ele tinha razão. Bem, então vamos lá ao ponto seguinte. A morte do professor Soares Martínez. O professor tinha razão, Sr. Luís, afinal começou mesmo a chover. O Sr. Luís é que tinha razão. Bem, o professor Soares Martínez foi, durante muitos anos, professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Eu passei, foi o primeiro curso que fiz, passei pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e conheci o professor Soares Martínez, até porque quando eu fui fazer o mestrado, antes de ter ido para os Estados Unidos, quando fui fazer o mestrado, quem ficou na coordenação de mestrado foi o professor Soares Martínez. E ele tinha uma fama terrível, tremenda, mas era intelectualmente uma pessoa superior, e é preciso reconhecer isto. Houve coisas que eu nunca gostei no professor Soares Martínez, nomeadamente o apoio ao salazarismo. E aqueles capangas que no princípio dos anos 70 entraram na faculdade para controlar os alunos dissidentes. E nunca gostei muito. E nunca lhe perdoei ao professor Soares Martínez aquilo que fez ao professor José Luís Saldanha Sanches. Eu tenho um carinho muito grande por José Luís, morreu em 2010, tenho uma saudade enorme dele. Aprendi muito finanças públicas com o José Luís e lembro-me de privar com ele. Portanto, tive esse privilégio, de privar mesmo fora da faculdade. O José Luís Saldanha Sanches foi o responsável por eu vir para o jornalismo. E nunca perdoei, nunca gostei muito do que o professor Soares Martínez fez ao Sousa Franco, perdão, ao José Luís Saldanha Sanches e outras pessoas do género. Mas a verdade é que depois fizeram todas as pazes e ele voltou à faculdade. Quando ele foi meu coordenador de mestrado, a uma certa altura eu queria fazer, porque eu tinha a pancada, porque eu tinha-me enganado no curso, eu devia ter ido para a Faculdade de Economia, como se dizia na altura, e eu queria fazer um tema no mestrado que era eminentemente económico. E ele queria me impingir um tema de direito fiscal, e não de fiscal, e depois o direito como segunda componente.
Eu não gostei daquilo, chateei-me, abandonei o mestrado e fui estudar para os Estados Unidos. Portanto, conheço muito bem a situação e, embora ele tenha sido responsável por uma série de disparates que aconteceram na Faculdade de Direito, Soares Martínez era um salazarista. Eu nunca fui salazarista, nem posso ser, que eu sou um democrata. A verdade é que nós temos que saber fazer as pazes com a história. E a verdade é que o Soares Martínez, intelectual e professor, tinha uma valia muito grande. O resto a gente pode duvidar, mas sobre isto nós temos que fazer justiça e, portanto, é óbvio que perdemos uma pessoa que deu um contributo importante para esse pensamento, nessa matéria. Enfim, então vamos lá ao programa de hoje, que tem a ver com a reação da Procuradora-Geral da República ontem. A doutora Lucília Gago foi confrontada publicamente pela decisão do juiz Ivo Rosa na sexta-feira. E ela teve uma saída curiosa. Repare, eu vou-lhe ler exatamente qual é que foi a tirada. Aliás, é o meu artigo do Jornal de Negócios de hoje. E diz assim, o meu Jornal de Negócios, como sabem, é o meu jornal. Há 13 anos, ou um bocado assim do género. Sou colunista de jornal há 13 anos. Entre aspas, compreendo alguma perplexidade já manifestada por alguns setores da nossa sociedade. Lucília Gago, Procuradora-Geral da República. Bom, mas como se isto era a apresentação do relatório da Europol na Polícia Judiciária em Lisboa. E ela já devia ter esta preparada, porque já sabia, bom, eu vou aparecer ali, vão lá estar os jornalistas, e alguém vai cair em cima de mim com esta questão. E ela foi muito até pressurosa e muito expedita a dizer aquilo. Mas disse mais. Disse assim, esta decisão de sexta-feira não é definitiva. E recordou que o Ministério Público já recorreu, ou melhor, vai interpor recurso. Bem, primeiro ponto, ela não precisava dizer a segunda parte. Nós já todos sabíamos. Isto quer dizer que ela precisou de reafirmar, estejam serenos, que, isto não é a decisão final. Ainda vem o recurso. E agora a pergunta é esta, porquê é que a doutora Lucília Gago terá sentido necessidade de vir fazer isto, ou falar disto de forma tão enfatizada? Eu acho que é por causa da primeira parte. Porque ela diz assim, compreendo alguma perplexidade. Repara, não é a perplexidade, é algo, isto foi tudo estudado ao pormenor, a declaração. Alguma perplexidade já manifestada, e repara outra vez, o pormenor, por alguns setores da nossa sociedade. Alguma perplexidade, não toda, alguns setores, não todos. Bom, isto quer dizer o quê? A doutora Lucília Gago ficou muito preocupada com aquilo que foi a reação coletiva da sociedade face à decisão do juiz Ivo Rosa. E eu quero recordar-lhe uma coisa que disse aqui ontem, que aquela estupidez de ir fazer aquela petição que foi posta aí a circular para destituir o juiz Ivo Rosa, como se recorda ontem, disse aqui que era uma estupidez, sobretudo porque era dirigido ao Parlamento e à separação de poderes. Mas também lhe recordei uma coisa. Não se pode menosprezar a influência que tem numa sociedade saber que ontem eram mais de 150 mil pessoas, hoje já sabemos que são mais de 190 mil pessoas. Mais de 190 mil pessoas já assinaram o documento. Isto traduz outra coisa. Uma preocupação que perpassou por toda a sociedade, que sem quadrantes políticos sobre um problema. Isto é muito sério. E eu acho que a doutora Lucília Gago percebeu a mensagem. Ela, como se diz em Espanha, se acojonou, não é? E a PGR também. E este é que é o ponto. A PGR ficou preocupada com a comoção social que aquilo provocou. Dir-se-ia mesmo, eu aposto que, se você quiser, que eles não estavam à espera daquilo que aconteceu. E, portanto, a doutora Lucília Gago, Procuradora-Geral da República, a pessoa que tutela a Procuradoria, repare, viu aquilo que aconteceu e disse, espera aí, isto é um sinal. Isto é uma mensagem. E é uma mensagem de repúdio da sociedade face à forma como nós estamos a entregar a justiça aos cidadãos. Portanto, a nossa preocupação agora é, temos que tranquilizar esta malta. Ora, ela não encontrou outra forma de tentar tranquilizar o país, senão dizer, eu compreendo alguma perplexidade e alguns setores. Bem, a questão é esta. Porquê é que ela está tão preocupada?
Porque ela sabe que o cidadão duvida da justiça. Porque ela sabe que o cidadão começa a considerar, chegou ao ponto do Rubicão, que é do não retorno, que é assim, a partir do momento em que mais de 190 mil pessoas assinam uma petição, isto é preocupante. Repare, foi a primeira vez que isto aconteceu. Primeiro ponto. Segundo ponto, é a primeira vez que a sociedade portuguesa pede a destituição de um juiz. Percebe? Ou seja, não se pode ignorar estes sinais. Portanto, a doutora Lucília Gago se é ou não, como a própria Procuradoria, e vem passar uma mensagem para a sociedade antes que, e este é que é o ponto essencial para mim, eu não vi isto analisado ainda, antes que alguém diga assim, olha, aquela malta da Procuradoria também. Isto não é só o juiz, Ivo Rosa, isto é toda a justiça que não está bem, inclusive a própria Procuradoria. Ora, isto é um sinal muitíssimo importante. Daí, em minha opinião, aquilo que foi a reação dela ontem. Agora, não vamos ficar por aqui. Vamos tentar perceber outra coisa. O que é que a doutora Lucília Gago retira daqui? O que é que a Procuradoria retira daqui? Se não perceberam ainda, eu vou dizer. É claro que perceberam. A única vantagem que eu tenho é que eu não sou juiz, nem sou magistrado, nem sou nada ali, portanto posso dizer aquilo que eu penso de forma livre. E eles não podem. É o seguinte, a doutora Lucília Gago é bom que ponha na cabeça, como outras pessoas na Procuradoria e entre os stakeholders da Justiça, que isto tem que mudar. Esta é a grande mensagem. E a pergunta que tenho para fazer é, a Procuradoria, neste momento tutelada pela doutora Lucília Gago, tem coragem para propor uma reforma da Justiça? Porque é isso que está aqui em causa. Porque se não tiver, há duas coisas que vão acontecer. Alguém vai dizer assim, olha, eles estão-se a marimbar para isto. Não estão nada preocupados com o cidadão, com a Justiça, eles estão preocupados é com eles. Eu quero recordar que, numa semana, o Presidente do Tribunal de Justiça, o Presidente do Sindicato dos Juízes e agora a própria Associação Sindical dos Juízes aparecem com propostas de reforma da Justiça, nomeadamente a diferença entre enriquecimento ilícito e riqueza não explicada, uma coisa assim do género, que não me recordo agora do termo exato. Mas, enfim, começam a aparecer sobre a mesa propostas concretas para reforma da Justiça nesta área. Ora, se a doutora Lucília Gago, Procuradora-Geral da República, e a sua Procuradoria ignorarem isto, em vez de capitanearem o momento da reforma da Justiça, vão perder uma oportunidade fantástica de mostrar à sociedade que estão preocupados com aquilo que está a suceder e que, independentemente da situação do processo da Operação Marquês, tudo isto tem que ser reformado. Aguardemos para ver, vamos estar muito atentos para esta matéria. Bem, ainda nesta matéria, ontem, a doutora Francisca Van Dunen, Ministra da Justiça, mostrou que é capaz de não jogar com o baralho todo. Eu digo isto carinhosamente, não é insultar a senhora, porque acho que ela não pensou muito bem. Porque ela, a propósito do relatório que apareceu sobre a criminalidade, vem dizer assim, não, olha, isto aqui até mostra que crime de corrupção tem vindo a descer em Portugal. Oh, minha senhora, mas que mau momento para dizer isto. Porque repara uma coisa, então a senhora podia ter guardado até o comentário para outra ocasião, dizer assim, meus senhores, independentemente da comoção que isto nos está a provocar a todos, ou quer dizer, à sociedade em geral, é bom recordar que o relatório aponta para uma descida de corrupção em Portugal. Agora, dizer isto publicamente, numa altura em que um juiz disse que um ex-primeiro-ministro é corrupto, percebe? Embora não o possa julgar porque acha que o prazo já prescreveu, porque o crime já prescreveu por decorrência do prazo, isto é de doidos. Não é? Então, o cidadão comum vai olhar e dizer assim, aquela senhora está a tentar tapar os olhos o sol com a peneira, está-nos a tirar areia para os olhos. Então nós vimos um juiz, apesar de ter safo o ex-primeiro-ministro uma série de coisas, vem dizer que o tipo é corrupto. E a senhora está com essa história. Bom, isto foi um péssimo momento para a doutora Francisca Van Dunen vir falar sobre o assunto. Bem, eu ia pegar aqui no fundo de compensação que tem a ver com os salários de trabalhadores, que depois, quando as empresas fecham, vou deixar isto para amanhã, porque o assunto é muito complicado. Bem, mas ainda queria terminar o comentário de hoje com a reação do PSD. Eu ontem tinha-lhe perguntado, recorda-se pela reação do PSD. O Dr. Rui Rio esperou 3 dias para comentar a Operação Marquês no que respeita à decisão do juiz Ivo Rosa. Agora, isto é para os fofinhos, que têm mania que eu só falo banda direita e não sei das quantas, não é? Eu estou espantado,
Ontem, quando disseram assim, olha, o Rui Rio vai reagir, fiquei curioso. Então, o que é que a gente ouviu o Rui Rio dizer? O que está a acontecer é que a justiça não está a funcionar. Então, foi preciso esperar 3 dias para pensar no que ia dizer e depois dizer isto. É que isto podia ter sido dito no sábado. Isto podia ter sido dito na sexta-feira à noite. Eu até percebo que pudesse ter esperado por sábado. Ou seja, há aqui uma preocupação. Perceber, a reação popular tramada, deixa-me cavalgar isto, que é para dizer que eu não acredito e que isto não pode ser assim e que a justiça não pode funcionar assim. Eu acho muito bem. Mas isto não pode ser dito ao fim de 3 dias. Esta rapidez de análise, de reação, que são exigíveis a um líder, não podem esperar 3 dias para uma coisa tão inócua, tão desenxabida como aquilo que o Dr. Rui Rio disse. Isto só reforça a minha convicção de que as sondagens dos últimos meses, que dão uma queda do PSD, têm razão de ser. Porque do outro lado há alguém com um talento superior que suplanta o PSD em tudo aquilo que é a reação. E por aqui ficamos. Não se esqueça, 18 horas, Joaquim Aguiar e Jorge Marrão, vamos falar da Operação Marquês também, e não só. E quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Às 8.600 pessoas estão em direto, ou 500, eu quero agradecer a sua paciência e quero pedir aquilo que peço sempre. Colocar em gostinho e fazer partilha nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até às 18 horas.